Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser para sanar algumas dúvidas, para responder algumas dúvidas e questionamentos da audiência, talvez a sua dúvida que foi deixado recentemente nos vídeos que eu postei sobre inversor de frequência direto na placa solar sem o uso de baterias e inversores de tensão. É exatamente isso que você ouviu. Tem dois vídeos bem top aqui no canal sobre o assunto e hoje eu estarei tirando algumas dúvidas de vários inscritos aqui que sempre acompanham o canal e surgiu muitas dúvidas, bastante comentários aqui que eu achei de extrema importância neste exato momento, neste ponto aqui desses testes e desenvolvimentos que nós estamos fazendo, tirar essas dúvidas e criar algumas pontuações de extrema importância para que você não tenha nenhum tipo de problema e não saia gastando dinheiro à toa. Haja visto que o objetivo principal desta sequência de vídeos aqui é trazer para você algo de forma que gaste menos, que fique um pouco mais barato, caso você precise de uma solução como essa, beleza? Então eu convido você a ficar até o final, não vou nem colocar vinheta nem nada, já vamos direto aqui a tirar essas dúvidas, tá aqui na tela do computador aqui as principais perguntas e questionamentos do pessoal. Então é um vídeo que eu tô gravando de uma forma mais espontânea, não vai ter nem ter... não vai nem ter muita edição, vai ser como se fosse uma live, até falar em live, preciso trazer lives, né? Faz tempo que eu não venho com uma live aqui. Se você quiser ver lives aqui no canal para a próxima segunda-feira, deixa aqui embaixo no campo de comentários. Quanto mais comentários tiver, mais lives vai ter aqui no canal também, beleza? E antes da gente dar início aqui a esta aula, a este vídeo bem bacana tirando todas essas dúvidas, eu quero já fazer um grande agradecimento já antecipado para o meu grande amigo Osmair. Vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para o canal do Osmair, inclusive para o contato comercial dele, que é uma das pessoas que está proporcionando parte desses materiais para os testes aqui para o canal. Também gostaria de agradecer grandemente ao David Martins, lá da Martins Solar, que também vai ficar na descrição desse vídeo o link para o site da Martins Solar, para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles, sobre energia solar, bombeamento, instalações fotovoltaicas no geral também, que está proporcionando materiais para esses testes, inclusive o CFW500 Solar Driver da WEG, beleza? Olha, grande abraço para vocês, muito obrigado mesmo, e agora sim vamos dar continuidade ao nosso material. Vamos lá! Bom, vamos lá então. Eu acredito que você que esteja acompanhando aqui deva ter visto esses vídeos. Se não viu, vai ficar na descrição aqui desse vídeo, vai aparecer também nos cartões aqui em cima, para que você acompanhe os dois vídeos mais recentes. Um foi publicado no dia 9 de março, onde tem o título de Motores na placa solar sem baterias e sem inversor de tensão. Olha só, hein, gente, tem gente me questionando. Pô, Eduardo, você falou que era sem inversor. Não, peraí, sem inversor de tensão. Exatamente, há uma grande diferença, tá vendo esse monte de inversores aqui ao fundo pendurado na parede aqui, no meu mural aqui, ainda nem sei o nome que eu dou para esse mural, eu tô pensando ainda como vai ser o nome, mas aqui ao fundo aqui nós temos inversores de tensão, na verdade conversores, o nome correto seria conversor de tensão, ele vai converter uma tensão de corrente contínua, olha só, aqui já é a resposta da primeira dúvida da grande maioria, tá bom? Fica atento aí para você, de fato, ligar todas as peças e entender no finalzinho, beleza? Mas ele é um conversor de tensão, ou seja, ele converte a tensão de corrente contínua que nós temos no banco de baterias, seja em 12 volts, seja em 24, seja em 48, até mesmo com os módulos de som automotivo em high volt com tensão alta, ele vai converter a tensão contínua em tensão alternada na saída dele, para que a gente possa ligar os eletrodomésticos que nós temos na residência. Motores, máquina de lavar, bomba d'água, micro-ondas, geladeira, freezer, ar-condicionado, dentre outros eletrodomésticos, eletroeletrônicos que precisam de corrente alternada. Então, eu não falei errado, eu não criei um título para enganar ninguém. De fato, é sem inversor de tensão. Mas eu não disse que não iria utilizar inversor de frequência. Exatamente, é esses que você está vendo aqui ao fundo. Exceto esse grandão da Schneider aqui, o Altstart 22, que é um soft start, mas o princípio de funcionamento é basicamente o mesmo, quase, praticamente, né? Então aqui nós temos inversores de frequência,
que é completamente diferente de inversor de tensão, que é o que a gente utiliza no fotovoltaico off-grid ou até mesmo no on-grid. São inversores de tensão em si. O on-grid ele pega a tensão de corrente contínua das placas e converte em corrente alternada para sincronizar com a rede elétrica, fazer com que os seus eletrodomésticos funcionem na sua residência e, caso tenha um excedente, exporte para a rede da concessionária. Já esses caras aqui, eles são inversores de frequência, são conhecidos como drivers para motores, inversor vetorial, vector inverter, né? Ou seja, ele vai fazer o procedimento de mudar, ajustar, trabalhar na frequência do motor, no torque do eixo do motor. Com base nisso, a gente consegue praticamente zerar o pico de partida de motores. E esse cara consegue trabalhar diretamente na frequência, alterando a frequência, seja através da IHM dele, seja através de potenciômetros, seja através de um CLP, seja através de algum tipo de comando de automação. Eu consigo alterar a frequência, né, mudar, variar a frequência, e automaticamente varia a frequência do motor, e com base nisso eu consigo mudar aí também a rotação desse motor, mudar o consumo desse motor, ou seja, ele vai consumir mais corrente, menos corrente, e com base nisso eu consigo fazer esse motor funcionar a contento de acordo à necessidade, de acordo ao projeto que esse motor está sendo empregado. E aqui já vai mais uma resposta aí, sanar aí dúvidas de alguns inscritos. Eduardo, mas então quer dizer que eu posso ligar um motor aí da minha geladeira, ligar a minha geladeira, a minha máquina de lavar, então, no inversor de tensão de 50 Hz? Ué, mas muita gente fala que não pode, não é possível fazer isso, ou se faz, funciona, mas pode queimar o inversor de tensão ou o motor em si, pode dar problema, e de fato, a resposta aqui é não, você não pode ligar a sua geladeira, o seu ar-condicionado, a sua máquina de lavar, o seu ventilador, a um inversor de tensão cuja frequência de saída é de 50 Hz. Aí deu um nó na cabeça, não deu não? Comenta aqui embaixo pra mim se deu um nó, se ficou confuso agora. Pô, mas e aí? Não pode? E como que esses caras trabalham variando então a frequência do motor? De fato. Aí me perguntaram, mas o motor não esquenta? Não vai queimar também o motor? E não. Eles foram projetados exatamente para trabalhar dessa forma. E o motor que é utilizado com esses caras aqui também tem um projeto diferente. É completamente diferente. São motores trifásicos que vão trabalhar exatamente do jeito que for configurado nesses caras aqui. E não vai esquentar, você pode trabalhar com uma frequência um pouco mais alta, com uma frequência um pouco mais baixa, inclusive controlar rotações aí do motor. Às vezes você tem um motor aí de, sei lá, 1000 RPM, você quer que ele trabalhe a 1200, você pode aumentar um pouco a frequência e não vai ter nenhum problema, simplesmente pelo fato da diferença na construção desses motores. Eu não vou entrar em detalhes aqui da construção, dos tipos de motores e as suas várias construções, mas eu recomendo você fazer uma breve busca na internet. Eu acredito que você vai encontrar muitas informações a respeito. Então, ou seja, tem uma série de motores diferentes e tecnologias diferentes, o que faz com que em alguns cenários como esse aqui eu possa variar a frequência do motor, e em outros cenários eu não possa, como no caso de motores de geladeira, motor de ar-condicionado, motor de tanquinho, motor de freezer, frigobar, que mais que tem aqui? Ventiladores. Esses caras não, você não vai poder mudar a frequência, tá bom? Uma outra dúvida que eu ouvi muito também o pessoal comentar, Eduardo, legal, show de bola, mas então eu posso ligar esse inversor de frequência com a minha geladeira, com o meu ar-condicionado então? Poxa, legal, porque daí eu ligo direto na placa solar, não preciso nem de bateria de nada, durante o dia funciona muito bem. E aí à noite, se for o caso, eu ligo na concessionária, vai me dar uma boa economia. E a resposta é, não, você não pode, pelo fato do que eu expliquei agora atrás aqui na resposta anterior, tirando a dúvida anterior aí. São motores diferentes, inversores de frequência. Você vai encontrar sempre com saída trifásica, ou seja, você só vai conseguir ligar motores trifásicos nesse inversor.
Não dá para ligar motores monofásicos nesse inversor aqui. Por mais que ele tenha uma entrada monofásica, você vai encontrar, se eu não me engano, acho que até 5 CV, 5 cavalos. Se eu estiver enganado, comenta aqui embaixo, me auxilia e ajuda a galera também a saber. Mas acho que até 5 CV a gente encontra esses inversores de frequência de marcas diversas, com entrada monofásica ou trifásica, mas a saída sempre será trifásica, beleza? Aí existe de vários portes esses inversores de frequência e por este motivo não vai funcionar. Simplesmente pelo fato de que sua geladeira não tem um motor trifásico. Ah, mas eu posso fazer uma alteração então, e aí simplesmente ligar aqui o motor da minha geladeira direto nele. Também não vai funcionar, porque tem toda uma eletrônica embarcada na sua geladeira que vai fazer com que o motor dela funcione de acordo com a temperatura, de acordo com o termostato. Então existe uma série de coisas que impede você de fazer isso. Por mais que seja aquela geladeira bem antiga, que não tenha nenhuma eletrônica embarcada, é totalmente analógica, ainda assim não vai funcionar. Simplesmente pelo fato de que o motor é monofásico. Então, se você está pensando, depois de ter assistido os vídeos, em comprar um inversor de frequência desse, haja visto que é um inversor relativamente barato, e ligar aí na geladeira, ligar aí de repente em ar-condicionado, máquina de lavar, não faça isto, tá bom? Não faça isso, porque você vai jogar dinheiro fora. Então é muito importante prestar bastante atenção. Aqui eu já convido você a compartilhar com o máximo de pessoas possível, porque os 2 vídeos que eu publiquei aqui estão bombando, foi um sucesso absoluto, eu já imaginava que seria, tá? Então é muito importante que mais pessoas também saibam disso. Você vai jogar dinheiro fora. Existem aplicações específicas para o uso desses caras aqui direto na placa solar. O que me leva a entrar no próximo assunto que também foi dúvida de muitas pessoas. Poxa, mas aí não vale a pena. Olha a quantidade de placa que você está colocando aí. Será que compensa tudo isso? Olha só, está superdimensionado as placas para a potência do motor que você está utilizando. Se for olhar por este lado, sim, estaria superdimensionado. Mas não está superdimensionado, porque eu preciso de tensão mais alta para fazer com que funcione de maneira adequada. Então eu vou ter uma tensão mais alta, uma corrente mais baixa e eu preciso manter o funcionamento do meu motor. Então é exatamente dessa forma que funciona. Drive solar, já tem drives específicos para bombeamento fotovoltaico. Tem drive que já vem direto com a bomba também, e é sempre dessa forma. Você vai precisar aí 5, 6, 7, 10 placas fotovoltaicas de 300, 350, às vezes até 400 watts pico ligadas em série para que funcione de maneira adequada. Talvez você precise fazer um misto de série paralelo, aí já vem mais uma dúvida, a resposta para mais uma dúvida. Dá para funcionar aí um motor, uma bomba d'água de 3, de 5 CV? Quantas placas que eu preciso para funcionar? E a resposta é bem simples, a quantidade de placa vai ser de acordo com a demanda que você tem. Então imagina-se o seguinte, para um motor como vocês viram aqui bombeando aqui, de 1 CV e meio, 750 watts, eu liguei aí, foram, deixa eu ver, 6, 9 placas, né, em série, foram 9, porque eu tenho placas de 275 e placas de 305, eu fiz um misto aqui dessas placas, porque era o que eu tinha em mãos, mas na aula onde eu mostro em detalhes, acabou de aparecer o card aqui, na descrição também você vai encontrar, eu mostro lá uma quantidade específica de placas, se eu não me engano acho que é 6 ou 7 placas, uma coisa assim, de 330, algo do tipo, mas dá para colocar mais placas ainda. Tem de 400 watts, se eu não me engano, eu não me recordo agora exatamente, vai lá depois, assiste esse vídeo que você vai ver. Então imagina o seu seguinte, você fez o cálculo, poxa, a tensão específica vai, sei lá, 320 volts. Eu preciso de 7 placas aí de 340. Olha só, aqui é totalmente superficial, eu apenas estou te dando um exemplo para você entender o contexto, entender aí o conceito. Então, 7 placas de 340 watt pico, todas em série. Tocou um motor de 1 CV e meio, puxa, eu tenho um motor de 3 CVs. Automaticamente você vai precisar de um dobro de placa. Você vai fazer o mesmo arranjo em série e depois vai ligar em paralelo, porque você vai ter que dobrar essa corrente para manter a potência desse motor. Haja visto que a tensão você já tem, com aquelas primeiras 7 placas. Agora você precisa de corrente. Talvez você precise triplicar a quantidade de placas para fazer com que esse motor funcione. Aí vem a resposta, aliás, a pergunta, né, o questionamento que foi originado agora de pouco para essa resposta em si. Mas isso vale a pena, Eduardo?
Poxa, 21 placas fotovoltaicas para poder tocar um motor de 3 CVs? Olha, eu infelizmente não consigo te dar essa resposta, se de fato vale a pena ou não, porque aí vai depender muito da sua aplicação, da sua necessidade. Quer ver só um cenário que vale a pena? Pensa comigo aqui, ó. Você tem aí uma fazenda e você precisa fazer irrigação aí da sua plantação. E lá naquele ponto, bem no meio da fazenda, onde precisa fazer essa irrigação, você precisa de um bombeamento de água. Só que para você levar condutores com energia o suficiente para rodar esse motor e fazer o bombeamento de água, vai ter um custo elevado. E aí quando você coloca na ponta do lápis ali, você contrata um engenheiro, um profissional da área que vai te auxiliar a fazer esses cálculos, caso você não seja um profissional e não entenda de fato como funciona, automaticamente você vai fazer os cálculos e avaliar, falar, poxa vida, para eu poder instalar essa bomba d'água lá nesse ponto, para poder bombear o que eu preciso para irrigar toda a minha plantação com, instalação elétrica, tudo que for necessário, às vezes até transformador para elevar a tensão, dependendo aí da distância que você precisa levar esse bombeamento, ficou, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético aqui, ficou 40 mil reais. 40 mil reais para fazer isso daqui. E aí você vai e faz um cálculo e avalia, fala, poxa vida, com placa fotovoltaica, colocando, sei lá, 21 placas fotovoltaicas, ou, sei lá, 42 placas fotovoltaicas de 350 watt-pico, por exemplo, um inversor de frequência de 3 CVs, mais uma bomba o suficiente para fazer essa irrigação, fica 30 mil, um exemplo, fica 35 mil. Olha só, gente, o que eu estou falando, os números que eu estou falando aqui são números fictícios para exemplificar, não tome isso como verdade, hein? Mas aí fica a média de 30 mil, por exemplo, olha só, ficou muito mais barato do que a solução que você ia fazer. Então vale muito a pena num cenário como esse. Outro cenário que vale a pena, você está num local distante que você precisa fazer um bombeamento da água do poço para uma caixa d'água específica e não chega energia elétrica lá nesse ponto. Custa caro levar energia elétrica até lá. Vale a pena fazer desse jeito, vale a pena fazer nesse cenário. Quer ver outro cenário que vale a pena? Aí é o uso do inversor de frequência sem ser as placas fotovoltaicas direto nele. Você mora de repente num local que você precisa utilizar aí um motor, por exemplo, para uma máquina de sorvete. Dependendo da potência, por exemplo, 3 CVs, o motor dessa máquina de sorvete não vai conseguir dar conta de partir diretamente no inversor de tensão. Aí você pode utilizar um inversor de frequência. Existe máquina de sorvetes que é ligado direto na rede elétrica, existe máquina de sorvetes que tem inversores de frequência como esse, para ajudar a reduzir o custo da energia elétrica. De fato, esses caras ajudam sim a reduzir o custo. Então, se sua máquina é uma máquina que não tem inversor de frequência, talvez compense você fazer uma alteração nessa máquina, ou seja, colocar um motor trifásico, colocar um inversor de frequência e aí sim você consegue ligar num inversor de tensão com banco de bateria, se for o caso. Ou seja, existe N possibilidades. Eu poderia ficar aqui por no mínimo mais umas 3 horas te dando possíveis possibilidades de que possa valer a pena o uso disso que eu estou trazendo para vocês aqui. Na verdade, todo o conteúdo que tem aqui no canal, em algum momento para alguém e para alguma situação, para algum cenário, vai valer a pena. Então a impressão às vezes que dá é que o pessoal assiste, às vezes não assiste por completo, e vai fazer a pergunta, mas isso não vale a pena, não compensa. Não, eu não posso dizer que não vale a pena, que não compensa. Às vezes não compensa para mim, mas para você compensa. Para o outro amigo lá compensa também. Então isso vai depender de cenário para cenário, beleza, pessoal? Então esse é um grande questionamento também que eu vi o pessoal fazendo. Então pare com isso de achar que as coisas não compensam, que não vale a pena. Analise, avalie e aí sim depois você vai tomar as suas decisões, tirar as conclusões, porque pode valer a pena para muitas pessoas. Bom, a maioria das perguntas aqui que rolou foi justamente de fato a esse questionamento de ligar em outras coisas na residência. Inclusive teve pessoas falando, legal, eu posso ligar então uma geladeira, aliás, a geladeira não, já falei, caramba, uma televisão, lâmpadas e tal. Não pode, não vai funcionar. Aí teve pessoas que perguntou assim, poxa Eduardo, mas e se eu ligar em uma das fases ali, eu não consigo acender uma lâmpada? Sim, consegue, mas você vai desbalancear aquela fase, o inversor de frequência vai entrar em proteção. Esse cara aqui, ele é dotado de várias proteções e inclusive desbalanceamento de fases. Pode ser que uma das fases lá, um dos bobinamentos do motor esteja com algum tipo de problema, vai consumir mais corrente.
automaticamente vai desbalancear a fase para evitar danos, inclusive acidentes e até mesmo incêndios. Esse cara aqui simplesmente vai atuar a sua proteção e parar de funcionar. E aí vai ter alarmes que você pode configurar para que simplesmente esse alarme toque e alguém vá lá e verifique o que está acontecendo e corrija o problema. Então não dá para você ligar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico em apenas uma fase específica, tá bom? Porque simplesmente ele vai desbalancear. Aí muitas pessoas podem perguntar, inclusive eu já fiz alguns testes aqui. Aí se eu pegar e ligar então, fazer uma ligação, sei lá, estrela ou triângulo, que seja, com vários eletrodomésticos, eletroeletrônicos e fazer essa ligação na saída dele, vai funcionar? Pode ser até que funcione, mas ele vai ficar entrando em proteção, porque vai acontecer a mesma coisa que eu falei agora de pouco. Vai desbalancear uma das fases e ele vai entrar em proteção. Inclusive eu vou preparar um teste aqui relacionado a esse tema para mostrar para vocês em prática na bancada, beleza? E aí, para a gente fechar aqui esse vídeo de hoje, vamos com uma resposta fundamental aí que muita gente está perguntando. E eu falei agora de pouco sobre esse tema, mas vou entrar um pouco mais em detalhes agora. Quantas placas eu preciso? Um bombeamento como esse que você mostrou no vídeo pode bombear quanto de água, por quantos metros, qual a coluna d'água que ele consegue gerar para mim, por quantos metros de altura, por quantos metros de comprimento, tem aqui, deixa eu ver aqui o bombeamento, não lembro quem perguntou aqui, ó, qual a distância máxima de bombeamento que suporta? Ou seja, olha, fiz várias perguntas, né? Vamos à primeira. Quantas placas fotovoltaicas você vai precisar vai depender muito do seu sistema e do teu projeto. Então é muito importante você entender sobre isso e fazer um dimensionamento adequado para saber quantas precisa ligar em série e quantas você vai associar em paralelo com essa série posteriormente para dar conta do seu sistema de bombeamento. E tudo isso vai depender da potência do motor, de quanto de água você precisa bombear, por quanto tempo você precisa bombear. E vale lembrar, hein, aqui só vai funcionar durante o dia enquanto tiver janela solar. E se tiver nuvem, essas coisas, vai ter variação também no volume de água a ser bombeado, tá bom? Por quantos metros, ou seja, qual a distância máxima que esse bombeamento suporta? Também vai depender aí da sua bomba, da sua instalação, da sua hidráulica. Confesso para vocês, eu não tenho conhecimento avançado em hidráulica, eu tenho o básico do básico mesmo, tá? E nem é meu foco a parte de hidráulica. O meu objetivo aqui é mostrar com a parte elétrica que funciona um bombeamento deste. Agora, a parte hidráulica, a parte de bombeamento, aí eu sugiro você estudar um pouco mais. Tem muito canal aqui na internet, assim como o meu, que leva assuntos sobre energia solar de qualidade, tem muito canal de qualidade também falando sobre bombeamento, sobre hidráulica. Ou procure algum profissional para te auxiliar nessa questão, porque qual o tamanho da bomba que você vai precisar e por quanto tempo ela vai levar para, aliás, quanto tempo ela vai levar para bombear essa água, quanto de água ela bombeia, qual que é o volume de água, qual a distância máxima, seja subindo, seja descendo, seja em linha reta. Isso vai depender muito do projeto, da bomba em si, de toda a sua hidráulica. Então vale a pena você buscar essa informação e com base nisso depois pegar essas informações que está aqui no canal e ver se atende para a sua necessidade. Aí uma coisa para fechar de vez aqui mesmo, muita gente comentou, mas tem essa variação que tem, né? Eu mostrei no vídeo passado, até inclusive entrou em proteção por causa que passou uma nuvem na frente. E o pessoal falou, pô, isso é fácil de resolver, coloca um banco de supercapacitor. Supercapacitor, para quem não conhece, pega aqui para o pessoal ver aquele carinha ali, mostrar para a galera. Tem até inclusive aulas aqui no canal também. Dá uma procurada, vai ficar playlist aqui nesse vídeo para vocês acompanharem também. Seriam esses carinhas aqui, ó. Esses caras que são conhecidos como supercapacitores, ultracapacitores, né? Montar um banco como esse, por exemplo, e colocar em paralelo com as placas, né? Para que de fato não tenha essa variação, porque esses caras aqui, eles seguram bastante energia por um período de tempo considerável, né? Então, fazendo um banco como esse, ligando em paralelo com as placas do jeito que eu liguei, mostrando para vocês em funcionamento, teoricamente, e às vezes até na prática, vai ajudar. Passou uma nuvem na frente, tem energia acumulada aqui, vai continuar aquele fluxo constante de bombeamento. Porém, aí já não vale mais a pena, já não compensa mais fazer isso. Porque o custo para implementar um banco de supercapacitores como esse para uma solução desta daqui é relativamente alto. Aí foi
por água abaixo, foi para as cucuias o objetivo principal de eu trazer essas aulas aqui, que é a redução de custos. Mostrar que é possível que com um inversor de frequência convencional desse daqui, ó, que é utilizado muito na indústria, para motores industriais, é possível utilizar a placa fotovoltaica direto nele com custo baixo. Existem outros modelos exclusivos para bombeamento, como por exemplo esse daqui. Esse é um CFW500 Solar Driver, ou seja, exclusivamente para bombeamento solar. Só que o custo dele é um pouco mais alto. E aqui eu já quero deixar bem claro também, o meu objetivo com esses vídeos não é desmerecer marca, modelo, tecnologia, nada disso. É apenas trazer uma alternativa para quem gosta de fazer você mesmo, inclusive implementar algumas alternativas aí de acordo à necessidade. Porém, cabe a você avaliar qual das soluções vai atender você. Pode ser que o que eu mostrei não atenda, pode ser que atenda, pode ser que te dê algumas ideias para você buscar uma outra solução e assim por diante. Então, resumindo tudo, não vale a pena utilizar supercapacitores. Pelo menos para mim eu acho que não, mas se você achar e julgar que vale a pena para você, é possível. Pode inclusive montar um banco de baterias. Agora vai ter que ver como que você vai fazer para manter esse banco de baterias carregado. Porque se você ligar um banco de baterias em série para ter aí 350 volts, além de ser um pouco mais perigoso porque tem muita energia acumulada na bateria, acaba também custando muito mais caro. Então acaba que não vale a pena. Aí você já procura drive solar específico, porque daí ele tem algumas funções. Inclusive um outro ponto importante aqui também, eu falei que ia fechar o vídeo, mas vou continuar mais um pouquinho. Outro ponto importante, este cara aqui, que é um solar driver específico da WEG, ele é exatamente, a estética dele é a mesma desse aqui, ó. Esse daqui é um inversor de frequência vetorial. CFW500 também, só que esse daqui é para bomba de para motores de até meio CV. Esse aqui já é até, se não me engano, até 2 CVs, ele é 4.3 amperes, olha só. Esteticamente olhando, você fala, poxa, é a mesma coisa, é o mesmo equipamento, é o mesmo material do mesmo jeito, né? Só que não. Esse carinha aqui que é o Solar Driver, seja da WEG, seja de outra marca, seja drive solar específico, ele tem funções que esses caras aqui não vão ter. Por exemplo, o rastreamento de máximo ponto de potência, que é fazer com que as suas placas trabalhem no máximo ponto de potência, ou seja, como se fosse um MPPT, vamos dizer assim. Eu digo que é como se fosse porque internamente ele não tem indutores igual a um MPPT, mas ele tem um algoritmo ali que consegue fazer com que essa placa trabalhe no máximo ponto de potência, utilizando técnicas avançadas, inclusive de PID, né, PID que a gente fala, que é um processo que a gente cria uma configuração específica. Inclusive esses caras têm até um CLP interno que dá para fazer esse trabalho e com base nisso ele vai tentar manter um bombeamento e uma potência constante, coisa que alguns outros não têm. Esse cara aqui também conta com esse processo PID. A gente consegue fazer essa configuração, inclusive eu vou demonstrar aqui no canal que é possível fazer desse jeito. Só vai levar um certo tempo porque eu ainda estou desenvolvendo toda a lógica e vendo ainda como que vai ser a melhor alternativa. Mas eu vou mostrar que de fato vai dar certo e que realmente funciona. Então, no geral, é isso aí, galera. Funciona muito bem, dá certo e eu acredito que eu consegui tirar bastante dúvida de vocês. Não se esqueça, aqui embaixo no campo de comentários, é muito interessante você participar com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes ou dicas aqui do canal. Fui!